O orçamento de Estado tem sido um dos tópicos mais debatidos nos últimos tempos. Sabemos todos que foi chumbado há uns meses, originando a dissolução do Parlamento, mas pouco se falou sobre em que é que consiste, como funciona e qual é o seu impacto no nosso dia-a-dia. O Orçamento de Estado é tudo menos um documento user-friendly. Simplificando, podemos dizer que é composto por 3 componentes principais: a previsão das receitas, a previsão das despesas e o saldo final previsto. Receitas, despesas e saldo este que, na teoria, devem refletir aquelas que são as políticas enunciadas nos programas dos partidos sobre os quais o eleitorado votou. Relativamente às receitas, são compostas na sua maioria pela receita fiscal, ou seja, aquela que é proveniente dos impostos que nós pagamos. Tipicamente, o imposto que mais contribui é o IVA, que costuma rondar os 35% a 40%, e o IRS, que normalmente corresponde a 30%. Os restantes 30% a 35% têm origem nas mais variadas taxas e taxinhas como o IRC, o ISP, o imposto de selo, o imposto sobre os veículos e sobre o consumo de tabaco, por aí fora. Para além dos impostos, o Estado também acaba por gerar algum dinheiro por via de multas e coimas, rendas, privatizações e uma data de outras. No que diz respeito às despesas, e se ignorarmos o fator pandemia, as funções que geram mais custos ao Estado, segundo a Pordata, são tipicamente a ação e segurança sociais, a saúde e a educação. Em 2019, representaram respectivamente 6,6% do PIB, 4,4% e 3,5%. Mas fora estas, ainda temos Serviços Gerais da Administração Pública, a Defesa Nacional, a Segurança e Ordem Públicas, a Habitação e Serviços Coletivos, Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos, a Agricultura e Pecuária, Civicultura, Caça e Pesca, a Indústria e Energia e Transportes e Comunicações. Contrariamente às que mencionei primeiro, onde é gasto menos dinheiro é na Indústria e Energia e na Habitação e Serviços Coletivos, quem diria, ambas representando menos de 0,2% do PIB. Por curiosidade, tendo em conta o contexto atual, a Defesa Nacional costuma corresponder a 1% da despesa pública portuguesa. No final, a diferença entre o total das receitas previstas e o total das despesas previstas resulta no saldo orçamental. Este saldo denomina-se como déficit orçamental se as despesas forem superiores às receitas geradas e, nesse caso, enquanto país, teremos de pedir essa diferença emprestada ao estrangeiro, aumentando a chamada dívida pública. Para clarificar, o déficit corresponde a um saldo orçamental negativo. E a dívida pública não é nada mais nada menos que o valor total que devemos ao estrangeiro por nos terem suportado déficits passados. Neste momento, a nossa dívida anda à volta dos 250 a 300 mil milhões, que corresponde a cerca de 130% do PIB. Isto significa que Portugal precisaria de gerar produtos e serviços sem consumir absolutamente nada durante 1 ano e 4 meses para conseguir pagar o que deve. Como temos pão para comer e cabelos para cortar, teremos muitos anos pela frente para melhorar a situação. Se, por outro lado, as receitas forem superiores às despesas, temos então um excedente orçamental. Este saldo pode ser expresso em valores absolutos, dizendo, por exemplo, que tivemos um déficit de 10 mil milhões de euros, ou em percentagem do PIB, dizendo que tivemos um déficit de 5% do PIB. Esta última forma de expressão transmite-nos mais informação porque reflete a capacidade que o país tem para suportar um possível déficit. Um saldo negativo de 10 mil milhões de euros em Portugal é completamente diferente de um saldo negativo de 10 mil milhões de euros nos Estados Unidos. Podemos aplicar o mesmo raciocínio à dívida pública. Muitas vezes podemos ouvir que desceu, mas isso não significa obrigatoriamente que em termos absolutos devamos menos dinheiro. A dívida pode ter descido porque o nosso PIB aumentou e assim a dívida em percentagem do PIB desceu. Portugal tem registado nos últimos 5 anos um déficit que ronda os 2%, sendo que em 2020, que foi um ano completamente outlier por causa da pandemia, registámos um déficit quase 3 vezes superior. Para termos uma noção do que isto representa em valores absolutos, o déficit vinha a descer progressivamente dos 6 mil milhões de euros em 2016 para os 3.900 milhões de euros em 2019 e em 2020 escalou para os 12 mil milhões de euros. Apesar de ainda não termos os dados efetivos, o governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, previu há dias que deveremos registar um déficit ligeiramente inferior a 3% do PIB em 2021. Existem inúmeros exemplos de como este orçamento afeta as nossas vidas. No ramo da educação, o ensino básico ou secundário pelo qual passamos é ou pode ser gratuito. Caso decidamos ir para a faculdade, não temos de pagar o preço de uma casa por uma licenciatura, tudo isso está contemplado. Para além disso, este documento tem também um impacto direto na contratação ou despedimento de funcionários e professores,
na construção de escolas e em todo o tipo de apoios e bolsas oferecidos aos alunos. Na esfera da saúde, para onde vai o grosso das despesas do Estado, o orçamento discrimina a regulação do quadro remuneratório dos profissionais da SNS, a abertura de mais centros de saúde e hospitais, a contratação ou não de mais profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros, auxiliares e outros. Mais uma vertente, apesar de, por norma, o salário mínimo ser fixado em sede de concertação social, o seu aumento ou diminuição fica registado no orçamento que depois é votado na Assembleia da República. O salário dos funcionários públicos fica também estipulado no OE, definindo assim as suas alterações ou, mais frequentemente, congelamentos. Tal como os salários, as pensões também são revistas de acordo com indicadores económicos e ajustadas, afetando assim a qualidade de vida de mais de 2 milhões de pessoas que beneficiam deste tipo de rendimento. Do outro lado, temos as receitas. A componente que afeta todas as pessoas, sem exceção, são os impostos. Muitas das receitas são provenientes de taxas que têm como objetivo controlar o consumo de determinados produtos, como é o caso do tabaco, em que os impostos representam cerca de 80% do seu preço final. Os preços exorbitantes do combustível em Portugal, que existem desde sempre, são também uma consequência de políticas orçamentais. Aliás, 65% do preço por litro vai diretamente para o Estado. O orçamento para o ano de 2022 foi oficialmente rejeitado pela maioria dos deputados na Assembleia da República em outubro de 2021, ficando para a história como o segundo chumbo em Portugal, na era democrática, desde o 25 de abril de 74. Todos os partidos se opuseram à sua aprovação, à exceção, claro, do PS e do PAN, que se absteve. No total foram contabilizados 117 votos contra, 108 a favor e 5 abstenções. Com a decisão tomada e o orçamento chumbado, coube ao Presidente da República decidir o próximo passo. E ele já tinha dito que a medida a tomar seria a dissolução do Parlamento e, por consequência, a convocação de eleições antecipadas. Estas eleições tiveram lugar em janeiro de 2022 e o Partido Socialista acabou por sair vitorioso com uma maioria absoluta. Isto, na prática, significa que o PS terá deputados suficientes para aprovar unilateralmente o próximo Orçamento do Estado para 2022. Se recuarmos até ao início do primeiro mandato de António Costa, os orçamentos começaram por ser aprovados com votos favoráveis dos restantes partidos de esquerda, o Bloco, o PCP e o PEV. No entanto, pode dizer-se que, desde 2016 até hoje, essa relação tem vindo a desgastar-se. Para 2020, o orçamento já passou com as abstenções do Bloco e do PCP, em vez de votos favoráveis, e em 2021 o Bloco acabou mesmo por votar desfavoravelmente e foi apenas o PCP que segurou a sua aprovação. Em concreto, o Bloco pediu uma maior aposta no Serviço Nacional de Saúde, nas pensões e na defesa dos trabalhadores, acompanhado do PCP, que foi crítico na falta de emergência no aumento dos salários dos trabalhadores e da debilidade na defesa de setores como os correios, a energia e os transportes. Obviamente que todos os partidos garantem que o lado oposto é que foi 100% intransigente na negociação, mas sem um entendimento geral na matéria, Portugal entrou oficialmente numa chamada crise política. Crise esta que pode tomar diversas formas. Neste caso, os deputados eleitos pelo povo não foram capazes de dar condições de estabilidade ao país, tendo falhado na aprovação daquele que é o documento que nos permite ser governados de acordo com as necessidades que temos no momento. Desde o início de 2022 até à aprovação do orçamento, que a economia em Portugal está a ser gerida por um regime de duodécimos. Isto significa então que poderemos apenas gastar 1/12 da despesa total para o ano 2021 em cada mês do ano 2022, criando obviamente limitações à execução das contas públicas. Assim, medidas que em teoria seriam positivas para o país e para o investimento interno podem ser travadas se implicarem maiores gastos em relação ao ano passado. A este regime são aplicadas algumas exceções, por exemplo, a despesas cujas fontes de financiamento não sejam receitas de impostos e sejam destinadas a projetos cofinanciados por fundos europeus, como é o caso do PRR, ou Plano de Recuperação e Resiliência, ou Bazuca. Também a despesas destinadas ao pagamento do pessoal, ou ao pagamento de encargos com a dívida pública, ou ao pagamento de compromissos já assumidos e autorizados de projetos de investimento que não são cofinanciados. No passado dia 23 de março ficou conhecida a nova composição do Governo. Depois disso, prevê-se que ocorra a tomada de posse amanhã, portanto, hoje, quando vocês estiverem a ver isto, e que no prazo máximo de 10 dias seja apresentada uma proposta de programa para o Governo. A partir daqui, o Parlamento tem 3 dias para a discutir, mas à partida, sendo um Governo de maioria absoluta, será uma aprovação rápida. Com o programa aprovado, estão então reunidas todas as condições para que seja apresentada a nova proposta de orçamento para 2022. Apesar de tudo, esta fase poderá ser um bocado mais demorada devido aos recentes imprevistos a nível geopolítico,
em particular à subida dos preços dos recursos energéticos. Para além disto, o facto de existirem mudanças de ministros em algumas pastas pode resultar com que estes queiram apresentar novas propostas face àquelas que foram sugeridas em outubro de 2021 pelos seus antecessores. Mal o novo orçamento seja apresentado, teremos então 50 dias no máximo até à sua aprovação final. Neste período de tempo existirão debates e votações tanto na generalidade como na especialidade, ou seja, artigo a artigo do orçamento. À partida seguirá em frente e, para terminar, terá de ser promulgado pelo Presidente da República. Seguindo estes passos e prazos todos, prevê-se que aconteça lá para o início de julho, estando o país então a viver sob duodécimos do ano anterior durante mais de meio ano. Por hoje é tudo, como sempre, espero que tenha sido útil. Tendo sido esse o caso, deixem um gosto, não custa nada, e subscrevam para mais imobiliário, dinheiro e finanças pessoais sem bullshit. Desejo-vos tudo bom, um abraço e até à próxima semana.